Universos pessoais. O que é isso? Como funciona? Provavelmente você tem o seu e nem sabe. Quer saber sobre isso? Vou explicar o que é. Eu tenho o meu e não abro mão de jeito nenhum. Vem! Fala galera! Eu sou Luciano Lino e aqui é o Comic Fan. Galera, hoje eu vou falar de uma coisa muito engraçada que eu criei para eu me vacinar contra tudo que acontece no mundo dos quadrinhos. Porque os quadrinhos têm um problema, é uma mídia que, diferente de qualquer outra mídia, ela consegue se sustentar, eles têm ferramentas, né, para manter uma história por tempo indeterminado, ad eterno. Uma série de TV, um filme, uma série cinematográfica, os atores envelhecem, os atores desistem, o diretor desiste, é encerrado. Programas de TV, enfim, tudo tem o seu final. Os mangás, por exemplo, os quadrinhos japoneses, eles são sempre fechados. Assim, as histórias, por mais sucesso que elas façam, elas têm começo, meio e fim. Isso dos quadrinhos não acontece. Galera, imagina o seguinte, você for pegar uma série que todo mundo gosta, uma série que todo mundo, 100% não existe, mas assim, a maioria das pessoas gostam, é uma série bacana, que serve para todos os gêneros, etc., que é Friends. Você, fã de Friends, imagina o seguinte, você morre de saudade da série, não morre? Você vive revendo os episódios da série, feita quando tem no Netflix, ou baixa da internet, não sei. Você tem saudade da série, a série acabou, se não me engano, em 2005, quer dizer, são quase 15 anos do fim da série. Agora imaginem se a série Friends não tivesse acabado, tivesse continuado até hoje. Imagina eles com mais de 50, quase 60 anos, lá agindo como se fossem jovenzinhos de 25. A Rachel e o Ross brigando e voltando. A Phoebe trocando de namorado, sem parar, não conseguindo arrumar um relacionamento sério. O Joey tentando até hoje conseguir um papel de ator, de importância, de relevância, já velho. Não dá, né? Não dá. O problema é que isso acontece nos quadrinhos. Nos quadrinhos, existe uma coisa chamada cronologia dos quadrinhos, que ela, se não foi criada pelo Stan Lee, ela tomou corpo graças ao Stan Lee. Porque a Marvel, na época, no início dos anos 60, ela ainda se chamava Atlas. A Marvel surgiu como Timely, depois virou Atlas. E durante os anos 50, eles começaram a publicar, final dos anos 50, início dos anos 60, histórias de monstros, de invasão alienígena. A história estava para falir quando o Stan Lee, junto com o Jack Kirby, junto com o Steve Ditko e outros, mas Stan Lee encabeçando o negócio, ele faz uma revolução quando ele lança Fantastic Four número 1. Ele tem um livro, Stan Lee, que ele conta essas histórias. Aqui. Esse livro é muito bacana. O Stan Lee conta como ele criou esses personagens, né? Como foi a evolução de cada um. Mas o que o Stan Lee fez, que virou marca registrada da Marvel Comics, foi o fato de ter cronologia. Ou seja, se o Homem-Aranha, num episódio, quebrou o braço, no episódio seguinte, na revista seguinte, ele aparece com o braço ainda enfaixado ou com dor no braço. Se o Quarteto Fantástico, numa luta contra Galactus ou contra os Skrulls, não sei, destrói o Empire State, na história do Doutor Estranho, o Doutor Estranho passando, voando lá por Nova York, ele no fundo aparece, o Empire State destruído. Sim, foi na batalha contra o Quarteto Fantástico. Então eles fazem uma ligação entre os títulos
e cria-se essa cronologia, ou seja, os fatos não dissolvem. Era comum que se dissolvesse, que não tivesse esse controle nos anos 50, principalmente nas histórias da Era de Prata, do Superman, do Batman, da Mulher Maravilha. Eram histórias que eram contadas fechadas. O Jimmy Olsen, num episódio, virava um monstro gigante, destruía Metrópolis. No número seguinte, nem se lembrava, ninguém comentava isso, Metrópolis estava lá inteirinho. E a Marvel muda isso. Só que isso acaba virando um peso, um fardo para a Marvel, porque antigamente era muito bacana isso, por exemplo. Inclusive eles ligavam com fatos da época, do cotidiano, por exemplo. Quando tem a Guerra do Vietnã, nas histórias do Homem-Aranha, o bully lá do Peter Parker, que era o Flash Thompson, o cara que infernizava a vida dele, era um babaca, ele se alista e vai lutar na Guerra do Vietnã. E quando ele volta da Guerra do Vietnã, é que ele deixa de ser chato, deixa de implicar com Peter Parker, porque tudo que ele viveu na guerra fez ele amadurecer e ele muda o seu comportamento. Futuramente, nos anos 70, o personagem Flash Thompson acaba até se casando com uma menina que veio do Vietnã, que se apaixonou por ele lá, etc. Para vocês verem. Hoje em dia, isso está totalmente esquecido. Não se comenta mais isso. Por quê? Imagina, se o Flash Thompson lutou na Guerra do Vietnã, ele tinha que estar com 70 anos agora, não com 20 e poucos. Então isso é um problema para a Marvel. Hoje virou um fardo, porque você tem mais de 50 anos de cronologia que vira uma bagunça. E aí começam os absurdos. Começam até a tal retcon, que é a continuidade retroativa, quer dizer, eles voltam para mudar uma coisa do passado do Flash que nunca lutou no Vietnã. Estão mudando isso. Enfim, não fica legal. Não fica legal. E então, o que eu resolvi fazer? Eu vou me aborrecer, foi apagar da minha mente as boas histórias que eu li no passado. Se um roteirista vem agora e faz uma história ruim, fizeram uma história onde a Gwen Stacy transou com Norman Osborn. Esbarrou com ele na rua: oi, seu Norman, tudo bom? Tudo bom? Ele quer transar comigo? Ah, quero. E fiquei grávida, tive dois filhos, vou largar aqui em Londres. Isso é insano. Eu vou deixar de gostar do Homem-Aranha por causa disso? Não. Eu vou deixar de gostar das boas histórias que eu li, do Stan Lee, do Gary Conley, no passado do Homem-Aranha? Não, não vou. E o que eu faço? Eu crio meu universo pessoal. Tem o Linoverso. O Linoverso é o seguinte: para mim, a história, aquela cronologia daquele herói acaba num determinado ponto. Como se fosse uma série animada. Teve várias séries do Homem-Aranha, teve a série de 68, teve a série dos anos 80, teve a série de 94, e elas não são interligadas não, são cronologias fechadas, como se fossem universos fechados. Então, na minha cabeça, eu criei isso, os meus universos fechados. Então, por exemplo, o Homem-Aranha, para mim, só vale até o final do arco do Todd McFarlane. Quando o Todd McFarlane abandona o título, para mim o Homem-Aranha acabou ali. Ele cresceu, ele ficou mais velho, se casou com a Mary Jane, e na minha cabeça eles vão ter filhos, vão ser felizes, e acabou ali. O restante eu não considero. Os X-Men, adoro os X-Men, aproveitando o gancho, tá todo mundo aí no burburinho falando da Fênix Negra, saga sensacional da Fênix Negra. Gosto muito dos X-Men, adoro os X-Men, mas para mim os X-Men acabaram quando o Chris Claremont sai do título. Quando eles publicam essas edições aqui, em 91, e isso aqui é tudo um número 1, tá? Forma uma capa gigante. Fizeram isso para arrancar dinheiro de nós, pobres mortais. Mas para mim acaba aqui. O grupo tinha sido espalhado acharam que os X-Men tinham morrido, aconteceu várias coisas com eles, eles foram parar no Outback australiano, no final eles se reúnem, o Magneto, que tinha ficado bonzinho, fica mal de novo, eles se reúnem, derrotam o Magneto e fim da saga, fim da série, fim de papo. Para mim, acabou aqui. Teve coisa legal depois? Sim. Teve a fase do Grant Morrison, foi muito boa. Tem a fase do Joss Whedon, que é muito boa. Eu tenho elas aqui. Eu as li, gosto, mas para mim são séries separadas. São universos
paralelos. O meu universo dos X-Men acaba com o Jim Lee e o Chris Claremont no título. Quando termina esse aqui, X-Men 1, né? Acaba aí. Agora, existem personagens, e é engraçado essa coisa da cronologia, porque, por exemplo, tem personagens que não tem problema de envelhecerem. Por exemplo, Conan. O Conan, ele tem, todo mundo sabe, aqui ó, espetacular personagem, Robert E. Howard, e adaptado magistralmente pelo Roy Thomas. Para mim, eu gosto do Conan só do Roy Thomas, mas tudo bem. Enfim, personagem sensacional e todo mundo sabe a história dele. Todo mundo sabe que o Conan não vai morrer nunca, que todo mundo sabe que o jovem Conan vai virar rei quando for mais velho. E tem histórias do Conan ladrão, tem histórias do Conan mercenário, tem histórias do Conan com o Anha, o pirata do lado da Belit, a Rainha da Costa Negra, e ninguém se importa, continua sendo muito bom. As pessoas sabem o que vai acontecer, não precisa ter coisas mirabolantes. Então, por exemplo, o Conan, eu não preciso ter um universo pessoal do Conan, porque só as histórias do Conan, do Roy Thomas, para mim, estão satisfeitas. E esse universo dele é meio que fechado. Não? E tem também as séries que são realmente fechadas, como, por exemplo, Sandman. Sandman do Neil Gaiman fazia um sucesso tremendo, mas o Neil Gaiman fechou a série número 75, porque o Neil Gaiman, ele fala uma coisa que eu acredito piamente, sou muito, muito fã do Neil Gaiman. Não tem como você fazer uma boa história sem começo, meio e fim. Então, no auge do Sandman, ele vai, personagem super popular, ele mata o personagem, termina a série, surge um novo Sandman, que é o Daniel, né, que agora é o novo Sandman, mas a saga do Morpheus, aquela história, está fechada em 75 números. Tanto é que tem, sei lá, quase 25 anos que a série encerrou, e até hoje vende muito, até hoje as pessoas procuram, as novas gerações procuram a história. Mais interessante ainda, atrai mulheres, atrai garotas. É difícil você atrair o público feminino para os quadrinhos. E Sandman é um título que atrai o público feminino. Por quê? Uma história boa, porque tem começo, meio e fim. Falando em história de começo, meio e fim, falei do Sandman, que é muito bom, mas tem também os personagens que a gente não conhece. Falando de Fumetti, que são os quadrinhos italianos, esse personagem aqui é extraordinário. Para mim, é uma das melhores coisas. Eu vou fazendo um vídeo só dele. Ken Parker. Ken Parker é uma criação do Giancarlo Berardi e do Ivo Milazzo. Autografaram para mim esse exemplar aqui, muito obrigado. E é um personagem de faroeste sensacional. E é um faroeste que ele leva tiro, ele erra tiro, ele às vezes mata um inocente, não tem jeito, acontece. Ele vai... Cara, é sensacional essa história. E essa série, ela é cronológica. Ela começa em 1868 e vai até 1908. São 40 anos de história. Conta a história do Ken Parker por volta dos seus 20 anos até os seus 60 anos. Muito boa mesmo, recomendo, ok? Enfim, pessoal, é isso. Você provavelmente tem um personagem que você leu e gostou muito lá no passado e depois fizeram histórias terríveis com ele. Exemplo, Monstro do Pântano. Adorava o Monstro do Pântano do Alan Moore. Para mim, acaba ali. O Alan Moore acaba com a história, ele dá uma fechadinha na história. Entendeu? O Alan Moore, inclusive, faz isso com o Superman. Ele cria uma história que fecha o Superman. O que aconteceu com o Homem do Amanhã? E conta o final da saga do Superman. É sensacional. Para mim também, o Superman acaba ali. O Alan Moore, ele fecha do Linoverse, né? É o final de dois personagens para mim. O Superman e o Monstro Pântano. Enfim, vocês devem ter um personagem que vocês gostavam muito e depois fizeram um monte de cagada com eles. Criem seus próprios universos. Se é que vocês já não têm, né? Então, quem já tem os seus próprios universos, conta aqui pra gente nos comentários. E quem ainda não tem, conta também quais você gostaria de criar, onde você acha que acaba determinada saga, onde deveria parar. Ok? Valeu, galera!
Fui!